Mitologemas, Encarnações do Mundo Invisível, por James Hollis, Editora Paulus, canal Leconde. Quarto, os pais. Quando nos concentramos no conceito de pais, a experiência dos pais pessoais intromete-se com grande rapidez. Como é que podemos enxergar além de nossos complexos, além dos limites da biografia pessoal? Será que existe algum momento em que a imagem possa ser testemunhada com um afeto neutro? É provável que não. Pois qualquer que seja a experiência que se tem de pai e mãe, essa experiência permanece o complexo central, quer dizer, a imago primária, carregada de emoção da vida do indivíduo. Eles estavam lá no começo. Eles foram os mediadores de todas as experiências com o mundo maior e dissiparam ou intensificaram o trauma inerente, por meio do qual a vida é vivida. Mesmo quando buscamos uma objetividade, empurrando os afetos para longe e solicitando a presença da razão, não são os complexos que formam as próprias lentes com as quais vemos a questão? Será que podemos em algum momento escapar do dilema heisenbergiano de que o mero olhar transforma o fenômeno? A nossa visão de pai e mãe também não é um produto da cultura? E dos papéis sexuais que passam por uma redefinição mesmo quando falamos aqui? Como é que algo pode ser arquetípico quando está tão claramente preso à cultura local e ao complexo pessoal? Tal reflexão é necessária, pois somos obrigados a tentar encontrar algum sentido nessa breve conjunção, não importa quão obscuramente transitória ela pareça. E esses frágeis indivíduos, designados a nós pelo destino, foram os protagonistas da construção de nosso senso de si mesmo, de mundo e das relações entre eles. Se, contudo, refletirmos sobre o pai e a mãe como modos de expressão, como personificações de energia, como tarefas teleológicas, nós nos abrimos para a consideração dos pais em geral. E a partir dessas reflexões, começamos a discernir como o efeito que eles exerceram em nossas vidas da mesma forma colorem emocionalmente nossa relação com os deuses. Como Ezra Pound expressou-se, abre aspas, se não foi encontrada nenhuma metáfora mais adequada para certos coloridos emocionais, declaro que os deuses existem. Fecha aspas. Não estamos falando agora de seus pais ou dos meus. Ao invés disso, estamos falando de noções personificadas, energias corporificadas. Em qualquer família, essas energias podem ou não ser desempenhadas pelo pai ou pela mãe. Quando o indivíduo vive com um pai ou mãe particularmente limitados, ou quando ele é órfão, ele pode ter vivido sem a expressão dessas energias de um modo geral. Em qualquer um dos dois casos, a tarefa a longo prazo da criança que se tornou adulto é a de testemunhar e internalizar essas energias de forma mais consciente, ou permanecer para sempre preso à roda de aço de Ixion da repetição fatal. A tarefa de identificar, talvez derrotar, a tirania da imago internalizada é uma das tarefas principais da terapia e de todas as formas de cura. A pessoa que não foi curada acaba por desempenhar essas imagos em todos os lugares e, principalmente, transmite os mesmos padrões para seus filhos. De acordo com isso, não podemos dizer que a imago parental não é importante, que nós a superamos simplesmente porque nossos corpos cresceram, ou que podemos viver sem exercer seu papel em nossas vidas complexas. A imago paterna.
Quando ouvimos o padre poeta Gerard Manley Hopkins dizer no século XIX, abre aspas, ele paterna aquele cuja beleza é imutável, louvado seja ele, fecha aspas, podemos compreender muito bem o que ele quer dizer por paternar. Quando procuramos maternar algum necessitado, compreendemos muito bem a metáfora. Pode até haver alguma confusão terminológica, mas não há nenhuma confusão imaginal. A reflexão sobre a imagem arquetípica do pai nos leva às energias criativas ou destrutivas. O sêmen insemina, seja o útero, o seminário ou a escola. Ele é o princípio ativador. Mesmo não sendo a própria vida, ele precisa ser vigoroso para poder criar. Ele precisa ser, de alguma forma, um espírito inspirador, pois o espírito é o princípio energético da vida. Assim pede o hino, abre aspas, sopre em mim, sopro de Deus, fecha aspas. Ou como pede Shelley, que o vento selvagem do oeste inspire sua psique endurecida, também o princípio masculino, tanto no homem quanto na mulher, é uma energia vigorosa, estimulante, vivificante e inspiradora. Sabemos, por meio da história de Saturno, que tenta destruir Cronos, que tenta destruir Zeus, que também não é um cara muito agradável, que os pais também podem devorar. Caros ouvintes, creio que aqui houve alguma confusão, seja do autor ou da tradução, porque na verdade sabemos por meio da história de Urano, que tenta destruir Cronos, Cronos é o mesmo que Saturno, que tenta destruir Zeus, que é o mesmo que Júpiter, que também não era um cara muito agradável, que os pais também podem devorar. Como a poetisa Sharon Olds escreve sobre o abuso saturnino de seu pai sobre seu irmão, abre aspas, os pés de seu garoto crepitando como dois peixes crus entre seus dentes. Era isso que ele queria, enfiar aquela vida em sua boca e mostrar o que um homem podia fazer, mostrar a seu filho o que era a vida de um homem. Fecha aspas. Ela padece de maneira comovente do fato de a energia arquetípica criadora também poder devorar. A luz de Apolo e a sombra de Saturno encontram-se na vida e formam a experiência ambivalente que toda criança tem. Lembramo-nos de Crono, que castrou seu pai Urano, cujo esperma, esparramado sobre o mar, produziu uma espuma da qual surgiu a deusa do amor, Afrodite, cujo nome significa nascida da espuma do mar. Dessa fusão de violência e paixão surge a história, o amor, os deuses permutadores, a dualidade de todas as formas de vida. Lembrando que uma imago parental é uma forma de imaginar vários tipos de experiências e pode ou não estar presa a um sexo específico ou a uma experiência parental específica, pensamos no pai também como protetor, como o agente capacitador e principalmente como aquele que deve ser superado para que se possa encontrar a própria autoridade. Podemos perceber praticamente todas as tribos oferecendo preces em troca de proteção divina, assim como rituais apotropaicos contra o julgamento e as medidas punitivas de um céu ofendido. O pai benéfico ou punitivo. Essa dualidade continua nas teologias da vida contemporânea. Quem irá ficar do nosso lado em nossos momentos de necessidade? Indagam os vários salmos. Quando o indivíduo não possui o senso de um protetor pessoal ou divino, ele se sente particularmente vulnerável, até mesmo nu, ante um universo hostil. Quando o indivíduo teve a graça de uma bênção paterna, um exemplo paterno ou um sacrifício paterno,
ele tem o privilégio de se sentir valorizado, capacitado para as tarefas da vida e parte de um círculo de afetos conectivos. Quando o sujeito não experimenta essas dádivas mediadas por um pai pessoal ou um substituto, ele se sente incapacitado e poderá passar toda a sua vida em busca de uma autoridade sucedânea, de uma compensação exagerada através do complexo de poder, ou poderá viver uma vida de inabilidade inconsciente perante seus próprios poderes. Quando um terapeuta, homem ou mulher, identifica uma falta dessas em um cliente, uma transferência positiva do masculino em nós pode servir para trazer uma nova relação com as imagens parentais, para ativar esses poderes que se encontram adormecidos dentro de todos nós. Uma nova relação com as imagens parentais significa que a afirmação, a modelação, o encorajamento e o desafio que necessitamos obter do arquétipo paterno pode ajudar a compensar pelo que estava ausente na biografia atual do paciente. Uma transferência positiva não é tão boa quanto a coisa real, mas também não é uma coisa qualquer e representa uma libertação das lesões sofridas ao longo da história. Cada pessoa, homem ou mulher, é incumbido de buscar sua capacitação, quer dizer, uma mobilização da energia a serviço da vida, a serviço de um triunfo contra os poderes regressivos do inconsciente, de aceitar os desafios do medo e da solidão. Independentemente do sexo do terapeuta, se ele tiver acesso a tais energias, elas serão necessárias e possuirão um grande potencial de cura para o paciente. E, colateralmente, o que ainda não tiver sido ativado no terapeuta servirá apenas para desapontar o paciente pela segunda vez em sua história. Também associado com a imago paterna está a questão da autoridade. Pela autoridade de quem é que nós vivemos nossas vidas, tomamos nossas decisões, praticamos nossas profissões, conduzimos nossas jornadas? A autoridade como conceito é neutra. Na praxis, ou seja, na prática, ela é sempre tendenciosa. Qualquer autoridade, não importa quão benigna e bem-intencionada, pode excluir seu oposto e, com o tempo, tornar-se opressiva. Nenhuma criança pode se desenvolver por completo em sua própria verdade sem encontrar uma autêntica autoridade interna. Por essa razão, o processo de individuação nos obriga a buscar alguma forma de sobrepujar a autoridade externa, seja ela modelada pelos pais pessoais, pela cultura mais ampla ou pela divindade tribal. Um grande sentimentalismo em relação à família e à tradição deixa passar despercebido o fato de que a individuação exige certa revolução, certa transcendência perante a autoridade externa para que se possa chegar à autoridade interna. Thomas Jefferson não disse, ele próprio um cidadão livre e com posses, e um patriota, que periodicamente a árvore da liberdade deve ser regada com o sangue dos seus patriotas? Será que reconhecemos a verdade no drama arquetípico de Freud sobre a horda primitiva que precisa matar o velho rei para que possa surgir a nova geração? Nietzsche não está certo ao dizer que o estudante serve mal ao professor quando não o consegue superar? Essas revoltas contra a autoridade são a única maneira pela qual uma nova autoridade pode ser encontrada. Ela começa com a criança aprendendo a manter um segredo, a proteger alguma parte da psique que necessita de segurança e solidão para que possa viver. Ela toma forma nos inúmeros experimentos da criança, na revolta da adolescência, na necessidade de sair de casa.
E quando não se conquista essas separações, a vitalidade da personalidade é minada. A vida, que deveria florescer, seca. Não importa a segurança que é oferecida ao se permanecer em território conhecido. Não importa a segurança que é oferecida ao se permanecer em território conhecido, sob a proteção de uma autoridade reconhecida. A dádiva da pessoa desenvolvida para o mundo é negada por meio dessa falha de se individuar. A busca de uma autoridade externa, através do fundamentalismo, movida pela ansiedade, é uma fuga do crescimento pessoal e do desenvolvimento, uma abdicação das intimações da vida individual. O ganho de segurança vem à custa das variedades de experiências de vida, das quais somos os portadores caprichosos, mas necessários. O ganho de segurança vem à custa das variedades de experiências de vida, das quais somos portadores caprichosos, mas necessários. Assim, a imagem paterna possui, assim como todas as energias arquetípicas, dois lados. Ela dá poder e ou castra, autoriza e ou tiraniza, protege e ou destrói. Sempre que estivermos lidando com questões de autoridade pessoal, sempre que estivermos lidando com a nossa própria capacidade ou impotência, sempre que estivermos servindo a Imago Dei ou questionando sua relevância para a nossa vida real, estaremos lidando com o arquétipo paterno em todas as suas várias formas. Sempre que procurarmos a proteção ou a destruição do outro, sempre que impusermos nossa autoridade sobre o outro, sempre que transmitirmos uma mensagem de capacitação ou incapacitação, estaremos paternando, exercendo o papel de pai, independentemente de nosso sexo ou de nossa intenção consciente. O pai é uma metáfora para uma energia distinta que existe no cosmo e também em cada um de nós. O pai é uma metade inescapável de um par divino. A imago materna. A mãe é uma metáfora para um outro tipo de energia, que apresenta formas polivalentes. Ela nos pode ser transmitida por meio de nossa mãe pessoal, pode ser transformada em um vazio se ela foi ferida, ou buscada através de suas inúmeras substitutas, dos braços da amada carinhosa à alma máter, até qualquer ideologia abrangente que nos faça nos sentirmos em casa em meio a essa confusão. O arquétipo da mãe é tanto a fonte da vida quanto da morte. Ela é o lar e, às vezes, até mesmo nossa jornada, sempre que formos corajosos o bastante para aceitar que nossa jornada é nosso lar. Ela possui vários níveis: mãe pessoal, avó, deusa materna, ou até mesmo uma estrutura social que evoque reverência, um desejo por conexão e algum tipo de cuidado ou sustentação. Ela é vista em suas formas ambivalentes como a deusa do destino, como a russa Baba Yaga, com sua cabeça que vira para um lado e para o outro a todo momento, levando ao sucesso ou à destruição. Ela é a deusa da morte, como a Kali dos hindus, ou, como disse Dylan Thomas, abre aspas, a força que impele através do verde rastilho da flor, fecha aspas, que também destrói. A mesma grande mãe que nos deu a vida nos transporta em direção à extinção, e tudo isso a serviço de um grande mistério
que entontece a mente consciente, aterroriza o coração e agita a alma. Como o mais antigo dos ciclos míticos, o ciclo do sacrifício, nós celebramos sua beneficência na mesa do jantar, no mesmo momento em que somos comidos pela toupeira mordaz da mortalidade. Comam, aproveitem e sejam comidos. Por que é que a mãe possui um papel tão profundo? A resposta óbvia é que vivemos dela, somos cuidados por ela, sustentados ou oprimidos por ela e, em geral, sua ubiquidade durante a fase mais formativa da nossa psicologia pessoal necessariamente acaba deixando uma grande marca na psique. Afinal de contas, ela não é apenas imensa e necessária. Ela é tanto o modelo de comportamento quanto de valores, e a mediadora de nossa relação com o mundo mais amplo, tudo ao mesmo tempo. A mensagem principal que todos nós recebemos, de que o mundo é grande e nós não, de que o mundo é poderoso e nós não, é reforçada ou abrandada na medida em que internalizamos a nossa experiência da mãe. Do modo como ela é, também o nosso mundo é. E por isso, muito da nossa vida é pré-programada. E ainda assim, importante como possa ser esse compromisso pessoal, Jung nos lembra que a mãe pessoal é apenas a portadora de uma energia ainda maior. Abre aspas. Eu atribuo à mãe pessoal apenas uma significância etiológica limitada. Quer dizer, todas aquelas influências que a literatura descreve como sendo exercidas sobre a criança não vêm da mãe, mas sim do arquétipo projetado nela, que lhe concede um valor mitológico e a investe de autoridade e luminosidade. Fecha aspas. Jung está correto. Mas não tão correto. É certo que ele leu, ou leu mal, muito sobre o mundo através da experiência com sua mãe pessoal. Considerando os surtos de instabilidade mental dela, Jung pensava na palavra desconfiável quando pensava nas mulheres e também na própria vida. Ao mesmo tempo, podemos ver como os dados pessoais e a extensão arquetípica fluem para dentro e para fora da mesma figura parental, e nas duas direções. O propósito dessa discussão não é, por fim, lidar com os nossos complexos maternos ou paternos particulares. Embora esse seja um trabalho muito importante, é um outro projeto para um outro dia. Como Jung observa, abre aspas, nossa tarefa não é, portanto, a de negar o arquétipo, mas a de dissolver as projeções para podermos restituir os seus conteúdos para o indivíduo que os perdeu involuntariamente ao projetá-los para fora de si mesmo. Fecha aspas. Em outras palavras, o que é projetado é sempre uma parte de nós mesmos, embora não o saibamos no momento. O colapso ou a erosão de uma projeção pode ser sentida como uma frustração, até mesmo uma derrota, mas é uma ótima oportunidade para o autoconhecimento. Qual parte de mim? Qual energia? Qual tarefa desconhecida eu projetei naquela pessoa ou situação? Qual parte de mim? Qual energia? Qual tarefa desconhecida eu projetei naquela pessoa ou situação?
Um trabalho desses é necessário para a tomada de consciência e para a individuação. Porque vivemos nossas vidas por meio de projeções, não somos diferentes de uma pessoa que cambaleia por uma casa mal assombrada, tirando as teias de aranha do caminho, sem nunca poder ver ou distinguir as coisas claramente. Mesmo quando estamos conscientes de alguma influência etiológica, o poder que essa energia possui de permanecer presente é imenso. O poeta Rilke disse que, apesar dos muitos noivados, casamentos e casos, ele não conseguia amar as mulheres porque ele não conseguiu amar sua mãe. Como é triste ser privado de uma parte tão importante da vida, ainda mais quando o sujeito está parcialmente consciente da fonte de frustração. Ficar preso em uma tal projeção é, no sentido clássico do termo, trágico, pois prende a pessoa à roda da repetição sem repouso ou reparo. O emaranhamento do filho com a mãe. O garoto que acredita ser a menina dos olhos de sua mãe irá se sentir invencível, pelo menos até que a vida conserte essa visão. Ele irá se sentir cheio de si de uma forma mágica e poderá realmente realizar grandes feitos no mundo. Ele pode ter aprendido com ela a diferenciar sua função sentimento e conquistar uma grande sensibilidade para as nuances do relacionamento. Ele pode ter um sentido estético bem afinado, uma capacidade de se expressar muito bem desenvolvida. Muitas vezes, contudo, o garoto se sente como o agente de sua mãe no mundo. Ele é encarregado de tornar a vida dela significativa para ela, torná-la orgulhosa de si mesma. Levando em consideração o lado das mães, historicamente as constrições sociais que sempre foram impostas às mulheres, inibindo o desabrochar de suas vidas, tornaram ainda mais forçoso que elas vissem a si mesmas através das realizações do marido ou dos seus filhos. Muitas vezes esse filho tinha de carregar outras cargas, também injustas. Por ela estar insatisfeita com o relacionamento com o marido, o filho torna-se o bode expiatório para o denegrecimento das coisas masculinas, ou o repositório de suas esperanças, seus medos e suas ambições. Um analisando anunciou sua tarefa psicológica em nosso primeiro encontro da seguinte forma, abre aspas, eu quero aprender a me tornar uma pessoa comum. Fecha aspas. Esse homem havia carregado o peso da ambição de sua mãe por 6 décadas. Ele teve de levá-la a níveis sociais mais altos do que seu pai fora capaz. Ele me mostrou as cartas que escreveu para ela quando, ainda adolescente, foi para um acampamento. Cada uma delas continha uma lista de seus feitos e seus planos para as próximas glórias. Naturalmente, ele se casou com uma mulher que tinha as mesmas expectativas, necessidades e demandas. Ao mesmo tempo em que ele alcançou coisas notáveis, ele também carregou um peso terrível, talvez até mesmo entrando em uma carreira que não era de sua escolha, pelo peso de ser um filho de ouro. Podemos ver que aprender a ser comum não era nada fácil para ele. Aprender a confiar em sua própria voz, em seu próprio direcionamento instintivo, contribuiu para curar o poder demoníaco da mitologia de facto de sua vida. Ser o garoto extraordinário da mamãe. Enquanto sua psique serviu inconscientemente à ambição de sua mãe, ele foi seu prisioneiro. O reconhecimento de que grande parte de sua vida havia sido uma extensão das ambições dela foi, a princípio, motivo de muita raiva. Mas, com o tempo, ele compreendeu a necessidade de buscar, no meio do emaranhado de vozes internas,
aquela que era a voz dele. Essa busca é obrigatória para todos nós, para que possamos nos abrir para as possibilidades das escolhas genuínas. O poder que o complexo materno possui de afetar o solo arquetípico do filho nunca pode ser enfatizado o suficiente. Como resumo, deveríamos reconhecer pelo menos os seguintes padrões. Quando a mãe exerce uma influência muito grande sobre o desenvolvimento do garoto, ele fica inclinado a transferir, como reflexo, esse poder para sua parceira, desembocando em sua forma mais pronunciada ao assim chamado complexo da virgem puta. Ele tem dificuldade em separar sua sexualidade da dominação de sua mãe, que é transferida de forma inconsciente para sua parceira. E assim, ele sofre uma dissociação e torna-se capaz de viver a sexualidade apenas no lado sombrio de sua personalidade. Viver uma vida sexual com sua parceira é como aproximar-se de sua mãe. Então, ele se vê obrigado a olhar o mais longe possível na direção oposta. Ou ele pode ter resolvido esse dilema inconscientemente, tornando-se um padre, filósofo ou artista que, ao colocar seu Eros lá em cima, no ar, é poupado da crítica ou da interferência de sua mãe. A isso Jung deu o nome de Síndrome de Puer Eternus, criança eterna, que se manifesta psicologicamente como um homem que permanece um adolescente por estar a serviço de sua mãe. Uma variação desse problema é o Dom Juan, sempre em busca da mulher perfeita. Ele idealiza cada novo achado, rapidamente distingue suas falhas, depois denigre sua imagem e passa para a próxima conquista. Sua busca está condenada, não só por ele estar emaranhado no material materno, mas porque sua busca, no fim das contas, irá trazer apenas um vazio. Na verdade, ele conheceu esta mulher total uma vez, e ela era a mãe. Sem dúvida, a maioria dos homens, inconscientes do poder dessa contaminação arquetípica, evitam as mulheres, tentam controlá-las ou esforçam-se compulsivamente para agradá-las por meio das lentes distorcidas do complexo materno. Eles são incapazes de enxergar a mulher individual por quem ela é. Eles as enxergam apenas através das lentes mitográficas de sua própria história pessoal. Suas parceiras são gigantes, psicologicamente falando, porque elas receberam poderes e uma luminosidade transferida para elas que são uma cópia da matriz original de mãe e filho. Não é de se estranhar que tantos relacionamentos azedem, dadas as distorções que eles incorporam. Como é triste que tantos homens permaneçam presos nessa história congelada, controlados por um roteiro mitológico que, sem um esforço consciente, irá apenas repetir a si mesmo. Não importa o quanto eles odeiem, ou temam, ou idealizem as mulheres, eles ainda vivem a serviço da mãe, quer eles queiram ou não. Não importa a montanha que eles tenham escalado, eles o fizeram a serviço dela. Uma mãe sombria, inconsciente, sempre por perto, caminhando com passos leves pelos meandros de sua vida dirigida e desesperada. Seja o resultado do poder desse mitologema escondido uma idealização, como na tradição do amor cortês, os Minnesingers e trovadores, ou um sentimentalismo, como em muitas das músicas country, ou o denegrecimento das energias femininas, o homem comum
vive um padrão mitológico profundo que o afasta da vida e dele próprio. A forma mais sutil e mais sinistra que esse padrão toma é a alienação do sujeito de seu próprio corpo, de seu mundo interno e da possibilidade de intimidade consigo mesmo. Sua vida torna-se então uma grande alienação. Como Camus inicia o estrangeiro, abre aspas, minha mãe morreu hoje. Ou terá sido ontem? Fecha aspas. Nós estranhamos a profunda alienação do personagem de seus sentimentos, de qualquer sentido de identidade sólida. Mas, como Camus sem dúvida pretendia, seu número é uma legião, e sua tribo são todos os lugares. Um roteiro mitológico que está a serviço da história e não do avanço da vida. O emaranhamento da filha com a mãe. A influência materna mais positiva para uma filha hoje em dia é encontrada no modelo de uma mãe que reconhece seus próprios desejos mais profundos e segue a força desses desejos no mundo. Não importa quais sejam suas escolhas, uma filha tão abençoada sentirá a liberdade e a permissão para ser ela própria em todas as suas esferas de escolha. O mito negativo que a mãe pode engendrar é o de usurpar a vida de sua filha, cooptando-a secretamente para que sirva às suas próprias necessidades. Algumas das maneiras nas quais esse mito negativo pode ser visto são as seguintes. A filha pode ficar atolada dentro de sua mãe e perder todo o sentido de iniciativa, capacidade de escolha e permissão para seguir seu próprio caminho. Se a mãe definiu a si mesma somente a partir de seu papel materno, ele pode compelir tacitamente sua filha ao mesmo destino. Uma paciente que teve uma filha aos 17 anos ficou desolada quando sua filha saiu de casa para a faculdade. Ela não tinha a menor ideia de como viver sua própria vida. Muito bem. E um bom material para a análise. Mas sua filha ficou grávida na mesma hora. Precisou trabalhar. Colocou a mãe para tomar conta de seu filho e a mãe largou a terapia com a mesma rapidez com que a filha engravidou. Acabou que ela foi a terceira geração a ter uma criança assim que foi possível. Uma grande sentimentalidade pode mascarar o fato de que há uma supressão brutal da vida nesse aparente gesto de cultivo da vida. Jung diz assim, abre aspas, apesar de continuar vivendo para os outros, elas são, na verdade, incapazes de fazer qualquer sacrifício verdadeiro. Guiadas por uma vontade de poder implacável e por uma insistência fanática em seus próprios direitos maternos, elas muitas vezes são bem-sucedidas no aniquilamento não só de suas próprias personalidades, mas também da vida pessoal de seus filhos. Fecha aspas. Um terceiro padrão é a resistência da filha em relação ao poder de sua mãe em sua vida. Ela irá se tornar qualquer coisa que não seja sua mãe. Qualquer coisa menos o que sua mãe deseja. Ela está, é óbvio, ainda dominada por esse poder, seja de uma forma consciente ou não, e está determinando o curso de sua vida por meio da vida de outra pessoa. E por último, pode-se encontrar a filha reagindo ao poder da imago de sua mãe
através de uma superidentificação com o pai ou com as energias masculinas. Ela irá variar de uma eterna filhinha do papai ou puela a uma executiva guiada pela carreira e que não dá folga a si mesma nem aos outros. Ela prefere estar com os homens, ser reconhecida como um deles, do que explorar sua natureza feminina. Para ela, o que quer que ela pense ser o feminino parece estar contaminado pelo material de sua mãe. Mas ao viver assim sua vida, ela permanece uma garotinha e não uma mulher. Não importa o quanto ela tenha conquistado. Ela tem uma grande propensão a temer o envelhecimento, sofre de ansiedades psicossomáticas e sente que o controle que ela tem de sua vida é delicado e frágil. Assim como o menino que carrega a vida secreta do ânimos de sua mãe, essa mulher foge de sua mãe e assim foge de si mesma. Se ela briga com seu pai, ela pode ao menos reivindicar a si própria. Se ela briga com a mãe, ela pode se dissociar de algo que ela necessita encontrar em si mesma. Pode parecer que estamos colocando um peso mítico muito grande sobre os pobres papai e mamãe. E estamos mesmo. Afinal de contas, eles são apenas os filhos de outras pessoas. Eles são finitos, frágeis e tão cheios de medo quanto qualquer criança. Apesar de que, para as crianças, eles são gigantes que possuem poderes mágicos e uma sabedoria infinita, que cavalgam onipotentemente no grande golfo do imenso desconhecido que se apresenta a toda criança. Todos os pais, como Jung nos lembra, são merecedores de amor, indulgência, compreensão e perdão. Todos os pais, como Jung nos lembra, são merecedores de amor, indulgência, compreensão e perdão. Mais uma vez, pensar miticamente é discernir o que essas questões significam, quais energias são aglutinadas, quais tarefas são identificadas. O que é encarnado no mito, nossos complexos e nossas neuroses são dramatizações de mitos incrustados, ajuda a tornar o mundo invisível mais visível. Em todos os pais, pode-se encontrar tanto forma quanto dinamismo, ou seja, um molde para a influência e um núcleo potente que o leva a algum tipo de realização. Cada um de nós possui uma assim chamada tarefa masculina e uma assim chamada tarefa feminina. Se nossas mentes evocarem uma imagem muito literal dessas tarefas, podemos ser apanhados tanto na armadilha da imitação quanto da rebelião adolescente. Se os enxergarmos como uma dupla encarnação das formas e dos dinamismos da vida, ganharemos uma excelente percepção da tarefa arquetípica que se coloca à nossa frente. Nosso dever é tanto o de ser quanto o de fazer. É cuidar e definir. É estar em casa e viajar. Se do ponto de vista histórico essas energias e essas tarefas foram delimitadas a sexos específicos, todos sofreram uma opressão de alguma parte vital de si mesmos. Todos sofreram uma opressão de alguma parte vital de si mesmos. No entanto, mesmo para aqueles que vivem em uma época desconstrutivista e conseguem discernir as marcas de tempo e espaço locais para categorias como o sexo, as tarefas antigas continuam a ter de ser vividas em suas formas eternas. Ao mesmo tempo,
precisamos reconhecer o poder dessas mitologias fracionadas que Jung chamou de complexos, agrupamentos de energias baseadas na experiência, interpretações, sistemas de valores, identidades provisórias, estratégias reflexivas que juntos prendem o indivíduo de uma maneira poderosa ao passado. Assim como o sujeito internaliza a experiência da mãe ou do pai pessoais, o sujeito tem a tendência de generalizar por meio do comportamento e da atitude. Todos nós sofremos da falácia da supergeneralização, confundindo nossas experiências poderosas e formadoras com o todo. E, devido às nossas predisposições, tendendo a encontrar uma confirmação delas em nossas experiências subsequentes. Mal sabemos nós que estabelecemos essas repetições devido à mitologia fragmentada que todo complexo representa. Mal sabemos nós que somos compelidos por fricções inconscientes, ou seja, por construtos que são derivados, em vez de surgirem de cada experiência única que a vida nos traz. Mapear o território psicológico de uma pessoa significa dedicar-se à mitografologia, descrever os vários roteiros que cada fragmento do todo representa. Nós fazemos mitologia o tempo todo, saibamos disso ou não. As várias formas da criança, do pai, da mãe e também nosso relacionamento com eles exaurem-se nos esquemas e nas fantasias da vida cotidiana.